Metrópole Entrevista. Doutora Sara Gama, promotora de justiça do Ministério Público da Bahia. Muito bom dia para a senhora. Vamos fazer um balanço aí do que está acontecendo, do que aconteceu, de como foi o ano para o Ministério Público, principalmente na sua área. Vamos lá, bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes da Metrópole. Sempre muito bom estar com vocês, ter essa oportunidade de trazer informações para o povo baiano. O Ministério Público atuou muito esse ano e, engraçado, Zé, nessa área de atuação que eu estou, né? Aliás, eu estou retornando à minha atuação de origem, que é a defesa das mulheres, mas eu continuo atuando também com racismo na questão da substituição da grande colega Lívia Vaz, que será agora a titular do racismo. E eu vi no mês de novembro, um mês tão emblemático, em que a gente fala a respeito dessa temática, eu vi casos assim assustadores. O que significa, Zé, que a nossa sociedade, a gente precisa ainda discutir muito, conversar muito, dialogar muito sobre a temática do racismo, porque é uma coisa que realmente não pode ser tolerada. Não há como se evoluir enquanto sociedade com ideias tão retrógradas. Pois é, e a gente está vendo o racismo nas escolas. Como é que a senhora pode explicar esse tipo de ato? Nas escolas? Pois é, as escolas que deveriam ser aqueles ambientes que são ambientes de formar cidadãos, né? Então, assim, essa questão, quando você percebe que as escolas reproduzem conceitos racistas, permite que se reproduza. Eu não digo nem que a escola esteja ensinando isso, eu não seria insana de fazer uma afirmação dessa, mas assim, se a gente não atua de uma forma muito combativa, a gente permite, porque veja bem, Zé, quando a gente fala de crime, a gente fala dos crimes comissivos e os omissivos. Então, se você se omite, você também contribui para a prática de determinados delitos. E eu acho que enquanto autoridades, né? Porque um professor dentro de uma sala de aula é uma autoridade, um diretor de uma escola é uma autoridade. Tem uma autoridade tão grande quanto os próprios pais naquele momento em que aqueles alunos estão no ambiente escolar. Eu acho que há, sim, um chamamento, é necessário esse chamamento público, esse chamamento da sociedade em relação à educação, para que a gente comece a desconstruir essas ideias. É muito chocante, como eu sempre tenho batido nessa tecla. Se o racismo por si só ele já é execrável, quando você vê gerações mais novas praticarem, aí é que é assustador, né? A gente vê que nós não estamos, na verdade, conseguindo modificar esses paradigmas que são tão deletérios, tão ruins para todo mundo. A senhora acredita, doutora Sara Gama, que temos uma influência política pesada da época que estamos vivendo, vindo de Brasília, isso tudo? Eu não me arvoro a fazer uma afirmação dessas, tá? Porque a gente seria muito insano da minha parte dizer que isso está sendo reproduzido por conta de uma atuação pública de algum agente público. O que há, talvez, é uma permissividade, né? Quando você se torna uma pessoa que é uma referência, e eu coloco todos nós, todos os agentes públicos, vocês, por exemplo, que têm uma função como comunicadores, todos nós temos uma responsabilidade pela sociedade. E quando a gente começa a dar exemplos que são negativos, é lógico que a gente está, de alguma forma, permitindo, legitimando determinadas atitudes. Então, é preciso que eu sempre coloco, Zé, que a pessoa que tem essa responsabilidade é uma responsabilidade social imensa, né? Como gestor, nós que somos promotores, os juízes, os delegados, os defensores, os comunicadores, as pessoas que estão na sociedade e que são formadoras de opiniões, nós temos uma responsabilidade muito maior do que aquele cidadão comum. Por quê? Porque nós somos exemplos, né? Queira ou não queira, aquilo que nós fazemos, que nós falamos, eles acabam repercutindo na sociedade. Então, assim, eu não chego a afirmar que há deliberadamente uma ideia de se propagar coisas como racismo, como violência de gênero. Não falo isso. Mas eu acho que quando a gente permite, quando a gente se omite, esse ambiente acaba favorecendo, sim. Então é preciso que nós tenhamos essa reação, e a reação exatamente contundente, como tem sido feito.
Eu tenho observado que as redes sociais, por exemplo, elas hoje já não toleram determinados procedimentos, às vezes até de uma forma, digamos assim, precipitada, se faz até alguns julgamentos, né? Mas a verdade é que a sociedade ela já começa a despertar, e isso é positivo, no sentido de que não pode haver tolerância em temas como racismo, como violência contra a mulher, contra a violência contra crianças e adolescentes, idosos, enfim, a parte dos direitos humanos, ela tem que estar na pauta de todo e qualquer governante. Isso aí, Zé, exige que haja realmente políticas públicas eficazes, que exige que haja uma postura daquele gestor, né? Porque é muito ruim quando você diz uma coisa e faz outra, né? Agora, doutora Sara, teve um caso interessante que é absurdamente, incrivelmente terrível o que a gente viu. É inacreditável. Uma professora de filosofia, a senhora acompanhou esse caso, do Colégio Estadual Tales de Azevedo, em Salvador. Ela foi intimada para comparecer a uma delegacia de repressão a crimes contra criança e adolescente, apenas porque ela apresentou um livro, por sinal de uma autora fantástica, conceituada, premiadíssima. Me esqueci o nome dela agora. E esse livro apresentava temas relacionados a questões de gênero, racismo, assédio. E ela foi intimada a comparecer a uma delegacia. A senhora acompanhou esse caso? Eu soube desse caso. Na verdade, não chegou até a mim formalmente, mas eu soube desse caso, sim. E aí você percebe exatamente que há uma deturpação de determinados segmentos da sociedade, determinadas pessoas que ainda insistem em reproduzir esses conceitos e esses paradigmas que, na verdade, não nos levam a lugar nenhum. Veja só, uma professora que está fomentando um debate, um diálogo, um raciocínio por parte dos seus alunos, porque é isso que a gente faz, né, enquanto formador de opinião, e o professor é um formador de opinião nato. Quando ele faz com que um aluno reflita a respeito de temas tão sensíveis e que acabam permeando todas as relações dentro da sociedade, ele está contribuindo para que essa sociedade evolua. Eu não consigo compreender uma reação em que um professor seja tolhido da possibilidade desse ensino, de passar essa experiência para os seus alunos, quando ele está fomentando justamente que ele reflita, que ele dialogue. Não é a história de você impor as suas ideias, mas de abrir as cabeças das pessoas. Eu acho realmente deplorável. Eu não estou acompanhando particularmente, não chegou até a mim, né? Ainda não, porque isso possivelmente, como está em sede ainda de polícia, ela deve ser ouvida, esse inquérito vai ser remetido ao Ministério Público, enfim. Então, a partir do momento em que o inquérito chega até nós, é que a gente vai poder avaliar. Mas, possivelmente, há uma grande intolerância por parte de quem foi lá para registrar uma queixa, né, uma ocorrência policial contra uma professora que não estava fazendo mais do que cumprir o seu papel de formadora de opinião, né? E assim, a gente fomenta as pessoas a raciocinar, e cada um depois vai tomar vai ter as suas convicções, as suas ideias, de acordo com toda aquela gama de experiências que a gente vivencia enquanto seres humanos. Mas a possibilidade de você raciocinar e de você ter acesso às opiniões contrárias às suas, eu acho isso muito enriquecedor. E lamento que essa professora esteja passando por esse constrangimento. Tem coisas que a gente não consegue, né, acreditar. Não consegue. Como é que uma professora, uma autora de um livro, eu me lembrei aqui, viu, doutora Sara? É a Conceição Evaristo, é a escritora. Conceição Evaristo. Obrigado, meu querido Puridade, como sempre, me lembrando, porque aqui já começa a falhar a memória. Mas como é que uma professora é intimada, aí não há uma delegacia, agora delegada também, ou delegado aí, muito fora da ordem, né? Mas vamos lá. Teve outro caso, que eu queria a sua opinião, doutora Sara, em relação ao cantor Jal. Não sei se a senhora soube aí, ele esteve em um restaurante na Ladeira da Barra. Ele gravou um vídeo até, não sei se Puridade tem esse vídeo, onde no vídeo ele diz o seguinte, que ele foi barrado. Por conta da vestimenta, do chapéu e tal. A senhora pode falar sobre esse assunto?
É certo um restaurante barrar um cidadão por conta do chapéu ou não? Ou ele tem regras? Ou não é aceitável, mas ele tem regra e pode fazer isso? Veja só, eu soube dessa informação através das redes sociais, né? Inclusive, eu vi o vídeo que já gravou e, sinceramente, quando eu vi a vestimenta que ele estava, eu não consegui compreender o porquê dele ter sido barrado naquele determinado estabelecimento. Não tenho conhecimento profundo do caso, como eu estou falando, eu tenho conhecimento apenas pelas redes sociais, e soube que já chegou a registrar uma ocorrência. Então, esse inquérito será, né, remetido para o Ministério Público, quando aí sim nós teremos oportunidade de angariar as provas, de ver o que é que tem ali, que não foi ainda colocado nas redes sociais, até porque já fez um vídeo muito curto, somente contando mais ou menos, resumidamente, o que aconteceu com ele. Pelo que ele estava vestido, eu realmente não compreendi essa postura do estabelecimento. Agora, na sociedade, nós temos sim regras, né? E, por exemplo, você não vai numa igreja, numa missa, vestido com roupa da praia, né? Que a gente vai para a praia. Há certas regras, sem dúvida nenhuma. O que não autoriza ninguém, nenhum estabelecimento, nenhum local, a barrar alguém de uma forma assintosa, de uma forma grotesca. Eu não sei exatamente como eu estou falando, o que aconteceu com o Jal. Estou passando apenas uma informação preliminar que eu tive através das redes sociais e que certamente será apurado através dessa investigação que ele já abriu, né? Ele já registrou essa queixa, nós receberemos essa investigação. Então, assim, é algo a ser realmente analisado de acordo com o que for coletado pela investigação. Possivelmente as pessoas do restaurante serão ouvidas, mas eu, particularmente, como cidadã, quando eu vi a vestimenta de Jal, eu não consegui compreender dele ter sido barrado, não. Realmente ficou meio inexplicado essa postura, né? Mas somente depois a gente vai poder falar. É muito, muito precipitado da minha parte falar agora, no momento em que eu não tenho ainda nenhuma prova, entende? Eu teria que ter coleta dessas provas que está sendo feita pela polícia. A senhora acredita que campanhas e mais campanhas, porque o Ministério Público, inclusive, eu recebo material, né? E vejo que vocês fazem muita campanha em cima disso, combatendo o racismo. A doutora Lívia, eu estava vendo no Instagram dela o livro, né? E existe uma campanha muito grande. E vivemos numa terra de 80% da população negra. E o racismo, ele é claro, ele está claro, mais claro agora do que antes. Por que está mais claro agora do que antes? Aqui, logo na nossa terra, hein, doutora? Logo na nossa terra, né, Zé? É realmente surpreendente que a gente viva numa cidade com 80% de pessoas da raça negra e que a gente ainda produza situações tão vexatórias como a gente tem visto. Aliás, como eu estou falando, de novembro para cá foi assustador, né? Eu acho que a impressão que me dá é que quando a gente faz essas campanhas é como se a gente tirasse a tampa de uma panela e as coisas explodissem que estavam ali fomentadas, né, ali escondidas, e que de repente, quando a gente começa a falar, e isso aí, Zé, essa é a grande responsabilidade que nós temos enquanto formadores de opinião, é dar às pessoas a possibilidade de falar, né, e de expor os seus pontos de vista, de dizer exatamente o que é que está acontecendo, porque só assim a gente vai conseguir burilar a sociedade, mostrando que nós não teremos aquilo que a gente tanto sonha, né? Uma sociedade harmoniosa, pacificada, enquanto a gente tiver conceitos como esse. Não há como. Ninguém evolui enquanto ser humano quando se pratica esse tipo de coisa, né? De subjugar o outro, seja pelo que for. Então, esse é o nosso papel. E eu acho, sinceramente, às vezes eu me assusto, né? Você falou bem certo, como é que Salvador reproduz uma situação dessa? É assustador mesmo. Mas se você analisar historicamente, você vê que a grande maioria, né, das pessoas que estão praticando isso, elas estão não só no patamar diferente na questão da raça, da etnia, como também na questão social, né? A questão financeira. Nós ainda temos muita gente da raça negra na pobreza. Isso, de alguma forma, fomenta que essas pessoas não tenham um acesso aos seus direitos, que não tenham voz na sociedade. Mas a gente está aqui lutando justamente para fazer isso, tanto nós do Ministério Público, como vocês, como pessoas que estão aí na mídia, que estão
fazendo com que, dando voz para que as pessoas cheguem até as autoridades, enfim, é o nosso papel. E eu acredito nessa construção conjunta e que nós estamos fazendo. Daqui a algum tempo a gente vai colher frutos bons, se Deus quiser. Eu tive agora em São Paulo e vi uma cena que me chamou a atenção. Eu fiquei incomodadíssimo com essa cena. E olha que estávamos em São Paulo, né? São Paulo. Um adulto, um pai negro, né? A gente percebia que ele estava alcoolizado com duas crianças, dois bebês recém-nascidos dentro de um carrinho para beber. Carrinho, ele puxando pela Avenida Paulista os bebês, sozinho. Ele sem camisa, num estado triste, que a gente conhece, o estado que ele se encontra, quando o cara tá alcoolizado e sujo, e com dois bebês. Aquilo me incomodou demais, que eu parei uma viatura e disse, olha... E aí depois, a imagem, ele pega as duas crianças, os dois bebezinhos de colo, coloca e começa a gritar no ouvido do bebê. Cala a boca! Rapaz, aquilo me incomodou. E as pessoas... O que mais me incomoda também, viu, doutora Sara? É que as pessoas parecem que... Olha, deixa lá, não é comigo e tal. Eu acho que a gente também, como cidadão, né? A gente tem que interferir nesses assuntos. Eu fiquei completamente constrangido, porque eu chamei uma viatura. Eu estava tomando café, eu chamei uma viatura. Ó, pelo amor de Deus, olha. Ele fez, não, vamos ligar para o serviço social e tal. Onde é que entra o Estado nessa hora, hein, doutora? O Estado tem que entrar e entrar de forma muito eficaz. E veja bem, olha a vulnerabilidade que você está narrando aí. Você tem crianças, quer dizer, são menores absolutamente incapazes. Você tem uma pessoa que possivelmente é um morador de rua, né, pelo que você está me falando, que ele estava sujo e embriagado, enfim, que tem também a vulnerabilidade social. Então, existem várias vulnerabilidades que são sobrepostas, mas que tornam, sobretudo, aquelas crianças um alvo muito fácil de algum tipo de delito. Olha a exposição desses bebês. Vulneráveis pela própria puerilidade, vulneráveis por estar expostos na rua, vulneráveis por estar com o suposto pai que a gente até supõe que seja o pai, né? A gente não sabe. E que está ali embriagado. Se o Estado ele não atua de uma forma eficaz, isso vai se reproduzindo, isso vai gerando outras, né, situações de crimes que vão acontecer, porque não tenha dúvida de que quando você tem uma vulnerabilidade social acentuada, isso é um campo aberto para a delinquência, né? Então, assim, aquelas crianças estavam, pelo que você está me narrando, eu também ficaria extremamente incomodada. Eu acho que você agiu como deve agir um bom cidadão, tentando fazer com que as forças públicas atuem. Ali teria que ser chamado o Conselho da Criança e do Adolescente, lá em São Paulo. Teria que se ver a situação dessas crianças. Cadê a mãe dessas crianças? Será que essa mãe tem conhecimento de que essas crianças estão nesse estado, estão sendo legadas a um suposto pai que as maltrata, que pelo próprio estado dele, ele não tem nem condições de assumir a responsabilidade sobre aquelas pessoas. Então, o Estado ele precisa chegar muito fortemente. E nós precisamos fazer exatamente o que você está falando. Agirmos enquanto cidadãos, não permitir, não é problema meu, eu não conheço essas pessoas, então eu não tenho que estar me envolvendo. Não, é problema nosso, sim. É problema nosso, porque a gente tem que compreender que todas as situações que ocorrem na sociedade, elas repercutem na nossa vida. Não tem como você se colocar numa posição de isenção, porque eu estou muito bem, eu tenho um teto para me abrigar, eu tenho uma família estruturada, então aqui não é problema meu, é problema seu. Porque aquela família desestruturada, ela vai gerar dentro da sociedade algum tipo de dano, né? Não só o dano patrimonial, que acontece às vezes justamente porque entra para a delinquência, mas o próprio dano enquanto civilização. Não podemos tolerar esse tipo de coisa, Zé. E o Estado ele tem obrigação de atuar, né? Parabéns a você pela sua atitude de ter acionado as forças do Estado através da polícia, que sempre é a primeira porta. Mas, assim, se não houver um desdobramento disso aí, você disse que os policiais disseram que iriam chamar o serviço social, sim, tem que ter serviço social.
tem que ter um local para abrigar essas crianças. Se esse pai realmente é o pai e ele está agindo dessa forma irresponsável, ele inclusive perder, né, a possibilidade de criar esses filhos, colocar, inclusive, a depender da gravidade, essas crianças podem até ser colocadas para uma adoção, né? A gente não sabe, de repente, o que você viu ali foi a ponta do iceberg, né? Você não sabe o que é que está acontecendo realmente, e de coisas até muito piores envolvendo essas crianças numa idade tão vulnerável que não pode sequer manifestar os seus sentimentos e os seus desejos. Então, nós temos essa responsabilidade, sim. Você chamou a atenção de uma forma muito, muito coerente. Se, enquanto sociedade, a gente não agir, a gente vai sempre permitir que esse tipo de coisa aconteça. E agir não precisa botar, ir lá, tirar o cara, bater, não é nada disso, mas agir acionando as forças do Estado, que estão aí obrigatoriamente para isso. Esse é o papel do Estado na pacificação da sociedade, agir dessa maneira. Doutora Sara Gama, finalizando aqui, dizendo que vai ter a Semana do Ministério Público, né? De 14 a 17 de dezembro. Me lembra aqui a competente diretora de comunicação, Elane Varjão, com muitos balanços sobre a atuação do órgão em todas as áreas, de 14 a 17. Correto, doutora? Corretíssimo. Estarei lá, se Deus quiser, participando desses debates, dessas conversas. É sempre uma oportunidade muito boa, né? A gente passa o ano inteiro esperando a Semana do Ministério Público. Um abração, doutora. Fica com Deus aí. Muito obrigado. Abraço. Obrigada a você. Abraço para os ouvintes. Tchau, tchau.